Nós vamos compartilhar a palavra de Deus nesta manhã sobre o tema vida de servo. É lógico que o intento aqui não é dar cabo de todo o tema, mas um lampejo do que é a vida de servo. Falamos vida de servo, a palavra servo no dicionário tem o sinônimo, tem por sinônimo escravo. Na terça-feira nós compartilhamos um pouco sobre isso. E dando continuidade então a essa temática aqui também muito importante para uma vida de renovo no Senhor, lembrando o nosso tema Apocalipse 21:5, aquele que está sentado sobre o trono determinou: eis que faço novas todas as coisas. Nós precisamos também trabalhar em nós mesmos o renovo da vida de servo. E eu quero trazer aqui para você algumas observações que nós precisamos apreender, ou seja, colocar para dentro, compreensão, colocar dentro de si e traduzir esse conhecimento em prática de vida. Primeira delas que eu quero salientar aqui sobre a questão da vida de servo, a palavra que nós acabamos de ler em Marcos 10:45. Nós vemos que o Filho do Homem veio para servir, né? E eu fiquei pensando assim, ele veio para servir o que propriamente? Se fosse contar como o Senhor Deus como um garçom, um servo que serve às mesas, um bom profissional, o que ele iria colocar sobre a mesa? E aí eu percebi que o que ele veio para servir foi a vida eterna, a vida de Deus para nós. Aquele então que serve a vida de Deus, o servo, a vida desta pessoa, ela tem que ter algumas atitudes, e a atitude máxima, a mais importante, a de excelência que nós temos que fazer é colocar o próprio Senhor que veio para servir como modelo desse servidor. Então a atitude, primeira consideração, a atitude é a atitude de Cristo. Vida de servo, quando se trata do reino de Deus, é a vida de Cristo, é multiplicação desta vida, é o acontecimento extraordinário dessa vida. Olha o que Paulo fala na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, dos versos 5 a 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, que era algo que ele deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Quando fala que Cristo veio e se tornou semelhante aos homens, ele se tornou semelhante ao servo humano. Mas as atitudes são atitudes divinas. O fato do fazer ser servo, se fazer ser servo aqui na terra, era como os servos do tempo da dominação italiana, da dominação romana sobre o mundo. Ser escravo. Ele se fez daquela forma, mas o seu trabalho, o seu papel, a sua visão era de servo do reino, servo divino. Então ele não servia simplesmente por obrigação, porque o servo romano era escravo não por opção, ele era escravo por obrigação. Em alguns casos, devido a uma conquista, foram povos conquistados de outras terras, então passaram a ser vendidos como escravos para servir no império, ou já nasceram escravos, ou se tornavam escravos por dívida, que era a forma de pagamento de dívidas não pagas dos inadimplentes naquele tempo.
Você não podia pagar, então você tornava escravo e pagava com a própria vida. Não, Jesus foi o escravo divino, o escravo por opção. Ele decidiu se tornar escravo em nosso lugar. O pagamento da dívida que ele paga para ser escravo não foi uma dívida dele, mas é uma dívida nossa, então é por amor. Considerando-nos sua família, ele se deu em nosso lugar. Então é a atitude de Cristo que nós precisamos ter, não é? De colocarmos-nos no reino de Deus por opção, por amor à causa. Qual é a causa? A causa servir como Deus serve, servir as pessoas, servir a si mesmo, e aí então fazer acontecer o reino de Deus na terra. Esse foi o propósito, e essa é a atitude do servo que se dá a ser servo tal qual Jesus. Qual o exemplo que poderíamos nos apegar nisso aqui? Teve uma certa feita que Jesus deu contou uma certa historinha, não é? E aí se chama a parábola do servo incompassível, ou seja, aquele que não teve paciência com quem o devia. Há poucas semanas atrás eu compartilhei sobre esta passagem num culto na quinta-feira, no culto da Vitória. O que aconteceu? Aquele homem devia uma quantia grande a um certo senhor, detentor de muitas posses, e ele então foi cobrado. E como eu disse aqui no início, acontecia de que quem não tinha condições de pagar a sua dívida era vendido como escravo e quiçá até seus filhos, sua prole. E quando ele compareceu então para a prestação de contas, aquele homem poderosíssimo disse: eu vou vender você como escravo. Ele: não, por favor, me dá um tempo que eu tudo vou te pagar. Quer fazer o seguinte? Eu vou perdoar você completamente. Olha que coisa tremenda. Não precisa pagar. Eu quero que você viva a sua vida com a sua família. Quando envolve pessoas, quando envolve famílias, Deus se torna totalmente paciente. 1 Coríntios capítulo 13, quando trata do amor por excelência, as escrituras dizem lá que o amor é paciente. Não é o paciente doente, aquele que está precisando de cura, não. O amor tem paciência com aquele que é falto ou com o falho. E aquele senhor que Jesus trata na parábola teve paciência com o devedor. Mas saindo ele da presença de seu senhor, encontrou um outro que o devia, um servo menor. Na Bíblia chama de conservo. O servo que era servo de um servo. E ele então pegou pela gola da camisa: ou você me paga, ou eu vou jogar você na prisão, e os juízes tornarão você escravo. E as pessoas que viram ele ser perdoado levaram a notícia ao homem poderoso. E ele foi novamente colocado à presença, e aí então foi-lhe cobrada a dívida. Veja bem, nós fomos purificados, o Senhor Deus nos perdoou, pagou o preço por nós, nos tornando um servo divino, e por isso mesmo agora precisamos nos dar tal qual Cristo, para também servir as pessoas no modelo de Jesus. E não podemos ser esse servo incompassivo, que uma vez recebendo a bênção de Deus, não compartilha, não multiplica essa bênção, ao contrário, se coloca no lugar de Deus. A atitude de Cristo, queridos, nos leva à negação de nós mesmos. Jesus mesmo exigiu isso, que aquele que quiser vir ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, negue a sua própria vontade, negue seus interesses, seus sonhos, seus projetos, sua vida, e siga-me. E é interessante, quer dizer, que quando nós abrimos mão, tal qual Cristo abriu mão de si mesmo, para se tornar bênção de vida para os que perderam a vida por causa do pecado, há uma multiplicação maravilhosa da vida, que se chama vida eterna. Jesus fez isso, multiplicou a vida. A mesma sorte conosco, se a nossa atitude é tal qual a de Cristo, nos negamos, doamos-nos para a causa divina, aí então a vida de Deus se torna a nossa vida.
e temos vida eterna. João capítulo 10, verso 10, parte A do versículo, Jesus deixou bem claro isso. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Então, é a atitude de Cristo que nós temos que ter em todo o tempo. Ele é o modelo, é por Ele que nos caminhamos, é por Ele que nos moldamos, trabalhamos, agimos. E isso em todo tempo, em todo lugar. Toda oportunidade que o Senhor Deus nos abrir, nós temos que agir no modelo como Cristo é. Cristo precisa ser visto em sua vida. Ele precisa ser notado pelo seu cônjuge. Precisa ser notado em você pelos seus filhos. Precisa ser visto em você por aqueles que se relacionam com você profissionalmente. Em todo lugar, em todo tempo. Jesus precisa estar notório em nossas decisões, em nossa fala, em nossos atos. Por isso o nosso vocabulário tem que ser esmerado, ou seja, bem trabalhado, conforme as Escrituras. É a palavra de Deus que precisa estar na nossa boca. O nosso modo de agir, a forma como nos relacionamos com as pessoas, o comportamento, todo ele precisa explicitar a pessoa de Cristo. Quando isso acontece, é sempre notado a diferença. Tem alguma coisa diferente na sua vida. É possível que você já tenha escutado isso. Você é diferente. Eu tinha um colega de trabalho budista mesmo. Ele era muito devoto ao budismo. Já tinha viajado para a Índia, para o Tibete. Ele tinha uma posição financeira muito boa. Trabalhava na mesma empresa que eu, mas tinha um cargo mais elevado. E a esposa ainda era uma médica muito famosa. Então ele tinha essas oportunidades, ele foi. Um dia, ele conversando comigo, ele era muito dessas coisas de fazer plantação de alimentos de forma natural na casa dele, chamada hidroponia. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? A plantação de alimentos de forma suspensa com gotejamento. E ele queria me ensinar aquilo. Eu e a ele éramos casados novinhos ainda. Deus tinha acabado de nos dar a casa na confirmação do pastorado, e ele foi na nossa casa. E eu recebi muito assim, com muito carinho. O meu propósito era, levá-lo a conhecer a verdade de Deus, que ele achava que conhecia no budismo. E a proposta dele era me ganhar para o budismo. Olha que interessante, né? A guerra espiritual travada. E ele chegou na minha casa, foi muito bem recebido. Eu fiz um café, nós fizemos um café colonial. A gente gostava de fazer isso. Aquele café mineiro, com essas coisas assim. Ele sentou à mesa e ficou muito feliz, ficou umas horas lá. E no final, na hora que a gente estava saindo no portão, ele falou assim: olha, Robson, ele me chamava de Robinho. Robinho, tem um negócio diferente em você, uma ingenuidade celestial. Na hora, que? Ingenuidade celestial? Que negócio é esse? Mas eu recebi aquilo com uma palavra de carinho, e fiquei pensando nisso, e até hoje, quando eu penso nisso, eu falo: meu Deus, o que aquele moço viu? Não é? E aí, quando eu estava preparando a mensagem, o Espírito Santo me falou assim: ele não viu você, ele viu o Cristo em você. Quando nós cuidamos das pessoas, queridos, como nossa família, como cuidamos das pessoas como Cristo cuida, recepcionamos no melhor em nossa vida, damos o carinho que elas merecem. Antes da pandemia entrar, eu me encontrei com ele num shopping. A vida dele já estava toda embaralhada, porque, irmãos, budismo não traz felicidade para ninguém. Já tinha perdido a esposa, tinha se separado, e aí de novo eu falei para ele: rapaz, lembra do que eu te falei? Só tem alguém que pode trazer paz na sua vida. Você vê que Buda não trouxe. Jesus. Ele: não, eu já estou procurando. Falei: que bom.
Estou à sua disposição. Mas a gente não se encontrou mais depois da pandemia. Nós não podemos deixar, queridos, de compartilhar Jesus em todas as oportunidades, e Cristo precisa ser evidenciado em nós. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Levante sua mão assim. A minha atitude precisa ser a mesma de Jesus. Pensa nisso. Só que o que eu acho aqui um diferencial nessa palavra de Paulo é que ele diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma. Ele não falou só de Jesus, ele não falou do Filho do Homem, ele não falou de Deus, ele não falou do Filho de Maria, ele falou de Cristo Jesus, e nem de Jesus Cristo ele disse. Porque o fato aqui é que Cristo é que é salientado na expressão Cristo Jesus e não Jesus Cristo. Quando fala Jesus Cristo é o Salvador, Deus é salvação, o enviado, o ungido de Deus. Agora, Paulo falou diferente. Olha o que ele diz: o Cristo ungido Salvador. O que vem primeiro em nossa vida é a unção de Deus, precisa vir primeiro. O Cristo precisa estar revestido em nós. Revestidos de Cristo quer dizer, revestidos do próprio Deus. Deus tem que estar explícito em nós. É esta a nossa indumentária como filhos de Deus. O mundo, ao olhar para nós, vê Cristo, vê você como uma ungida, ungido de Deus. Como temos uma vida de ungidos de Deus? Uma vida consagrada. Hebreus 11:6. A palavra de Deus nos adverte que é a forma da fé, é uma vida na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É a forma da fé. E uma vez que vivemos na fé, é uma vida santificada. E o mesmo Hebreus agora fala: você deve seguir a paz com todos, e é o processo chamado santificação. É a vida do ungido, consagração, seu tempo sozinho com Deus, seu momento de secreto com o Senhor, sua estada na comunhão da igreja, na causa, porque a igreja é a nossa vida na terra, não é? Não existe vida para o Filho de Deus fora do corpo, é a igreja. Já compartilhei isso, né? Não existe aqui essas coisas de mãozinha andando sozinho, perna saltitante, não é? Cabeça nenhum de nós nós não somos. O cabeça é Cristo. Então nós temos que estar ligados. Qualquer membro do corpo desligado, como diz Efésios capítulo 4, nós somos o corpo, não é mais corpo, é uma anomalia. Então, a atitude de Cristo, a atitude de ungidos. 2, segunda consideração: vida de servo. É uma vida que deve sempre estar, é uma pessoa que tem que estar, um discípulo presente diante de Deus. Deve sempre estar na presença do Senhor. Olha o que diz João capítulo 12, verso 26. Jesus falando, tá? Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Eu vou repetir esse versículo, queridos, para que fique bem entendido para você como é a nossa vida de servo. Quem me serve precisa seguir-me, fala Jesus, e onde eu estou, o meu servo também estará. Eu acho esse verso muito forte. Jesus jamais estaria no caminho largo. Jesus jamais estaria retrocedendo da mão no arado. Nós sabemos da palavra, né? Aquele que põe a mão no arado, cuide, não olhe para trás. Jesus jamais estaria retrocedendo da mão do arado.
Jesus jamais abandonaria a presença do Pai. Jesus, estando com Ele, estando com Cristo, nós não estaríamos simplesmente aos pés da cruz, como João, Maria e as mulheres, no dia que Jesus estava pregado na cruz, não estaríamos aos pés da cruz. Não. Com Jesus, onde o meu servo está, eu também vou estar, onde eu estou, ele deve estar, ele deve me seguir. Não estaria também atrás da cruz, usando a cruz como mera proteção. Nem estaria pregado na cruz. Mas na maturidade espiritual, numa vida no Senhor, estaria em ressurreição plena com Cristo, vivendo a vida de Deus, aleluia, já reinando em glória pela fé. Enquanto estamos na nossa caminhada da vida de Deus em nossa vida aqui na terra, nós já sabemos que nós estamos em posição de governança juntamente com Cristo espiritual, no sobrenatural, na posição que Deus quer que você esteja. Essa é a decisão, queridos, que muda completamente a tua forma de agir, a tua forma de enxergar, a visão, a vida plena, totalmente ela é mudada. Não vivemos para nós mais, para nós mesmos mais. Aquele que é meu seguidor vai estar onde eu estou, é o que Jesus falou. E olha a promessa então deste estar, João 14, verso 1 e 2, texto que nós conhecemos demais, já citei inúmeras vezes aqui, é só para te motivar. Jesus falando: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, ou seja, não tenha medo nenhum, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas, se assim não for, eu não vos teria dito, eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha de novo, onde estou, o meu servo também estará. Além de vivermos uma vida prosperada, maravilhosa, fazendo o reino de Deus acontecer na terra, nós temos a promessa de vida plena, espiritual, eterna com Ele. E por isso mesmo, a terceira consideração: aquele que tem a vida de servo, tem plena liberdade para servir em amor. Parece um paradoxo. Como assim? O servo que tem plena liberdade. São antagônicas essas afirmações. Uma vai para o norte e vai para o sul. No reino de Deus é o único lugar que esse milagre pode acontecer. As duas andam num só sentido. O servo em Deus tem liberdade plena. Olha o que diz a palavra Gálatas capítulo 5, verso 13, Paulo falando à igreja, aos Gálatas, ensinando acerca disso: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Repita comigo: foi para a liberdade que o Senhor me chamou. Então diga glória a Deus e dê uma salva de palmas para Ele. Nós somos livres. Livres da condenação eterna, livres da condenação do diabo, livres da condenação do mundo, livres de toda dor, de todo mal. Nós somos livres, aleluia. E isso respaldado por Romanos capítulo 8, verso 1, onde a palavra de Deus diz lá, não é? Agora nenhuma condenação a mais para aqueles que estão, olha Paulo falando de novo, em Cristo Jesus, ou seja, numa vida revestida no ungido, nenhuma condenação. Todas essas condenações e outras que eu não citei aqui não recaem sobre nós, nenhuma condenação a mais. Como é que é a vida de servo nessa plena liberdade? O mesmo Romanos 8:1, na sequência do texto, diz: eles não vivem mais segundo a carne, mas vivem no espírito, ou no sobrenatural. Não vivem mais conforme seus desejos, mas é a vida de Deus, é a vontade de Deus que vive neles.
Paulo continua em Gálatas 5,13, no mesmo verso: mas não usem a liberdade para dar ocasião à vossa carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Por isso que nós estamos em plena liberdade para servir em amor. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Sirvam uns aos outros mediante o amor, tirando o aposto. Mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Olha que isso. Plena liberdade para servir em amor. Nós somos livres, mas uma liberdade condicionante. Mas ela não é plena. Como ela é condicionante? É porque não é a liberdade de entendimento humano, em que o ser humano faz o que quer. Não. Nós somos livres dentro da governança divina, dentro do parâmetro celestial, e a vida de Deus é amor. 1 João 4,8, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a liberdade é no contexto pleno do amor, a liberdade para amar e servir, então, em amor. Eu quero trazer uma revelação bíblica para você aqui. Por gentileza, abra sua Bíblia em Salmos, número 100, verso 2. Porque nós entendemos aqui que servir as pessoas no amor, ou seja, no próprio Deus, é servir ao Senhor. Não é? O que adianta eu ser um ótimo cantor se eu não servir as pessoas? O maior valor para Deus não está na música. Existe uma música, um louvor interessante que há algum tempo nós cantamos aqui na igreja, que Deus não ouve música, Ele ouve a voz do coração. Então não importa se alguém é afinado, se ele é escolado, se ele é maestro, não é? O interessante é o que Deus ouve, é a voz do coração. É lógico que eu não estou falando aqui que a gente deve cantar tudo desafinado, igual tá cara rachada e bagunçar a coisa toda no reino de Deus. Não, tem que ter estética também. Mas nós estamos falando aqui da verdade do coração. Olha o que diz o Salmo número 100, verso 2: servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto, com música. Servir ao Senhor com alegria. Não existe servir às pessoas sem um coração alegre. Não existe servir no reino de Deus sem que haja uma satisfação do Cristo em nós, ou seja, do Espírito Santo em nossa vida. Quando estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo é realizado em nós quando servimos em amor. Portanto, a vida de servo é uma vida cheia do Espírito Santo, em que a obra de Deus é realizada por meio de nós. Como posso viver dessa forma, enfrentando os meus próprios conflitos pessoais, meus conflitos internos com relação ao que eu quero, ao que eu acho, ao que eu penso, à minha própria vontade? Essa é a grande questão. Como? Nós aprendemos em Cristo, queridos, que é a negação de si mesmo. Jesus deixou bem claro: aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Esse negar a si mesmo, na prática, é um constante dizer não para as suas vontades. É um constante dizer não para si mesmo. Há uma guerra espiritual muito potente dentro de nós, em que o que nós queremos não é o que Deus quer. A palavra de Deus deixa bem claro que os meus pensamentos são mais altos do que os de vocês. Então chegou a hora de lutarmos contra nós mesmos. Paulo disse o seguinte: eu luto, esmurro meu corpo, reduzo-o à servidão, para depois de pregar a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então chegou a hora
de você dizer para você mesmo: não vou aceitar isso na minha vida. Eu quero Deus pleno em mim. Sabe, irmãos, e ninguém vai fazer isso por você, pois o Senhor te libertou do cativeiro para você tomar a melhor decisão: decidir pela vida de servo. E como eu compartilhei aqui na quinta-feira, quando me torno servo por livre opção, Deus fala comigo: você não é mais servo, você agora é meu amigo. Eu não chamo mais vocês de servo, mas chamo vocês de amigos. Amigos, por gentileza, se ponham de pé no nome de Jesus. Curva sua cabeça. Por gentileza, converse com o seu Senhor. Senhor, obrigado por sermos amigos. Obrigado por nos escolher como amigos legítimos do Senhor, filhos abençoados e abençoadores. Te agradecemos, Senhor, porque ai de nós se não fosse o Senhor. Nós não somos nada, mas reconhecemos que o Senhor, uma vez Senhor pleno, nos torna amigos. A vida de servo no teu reino é vida de amigo do rei. Obrigado, Deus. Não merecemos, mas o Senhor decidiu que é assim que vai conduzir a sua relação conosco. Você que entende que precisa avançar nessa profundidade em Deus, põe a mão à altura do seu peito agora. Converse com o Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, me ajuda a mudar, me ajuda a lutar contra os desejos pessoais, contra aquilo que eu quero, para que o Senhor determinou ocorra em mim.